Porque Deus mudou o nome de Sara e de Abraão. Essa mudança do nome de Abraão e de Sara há o propósito que Deus precisou mudar o nome de Sara e de Abraão. Mudança do nome do Abraão e de Sara. Em Gênesis capítulo 17, o versículo 1 a seguir. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Que significa Pai da altura, que significa Pai de uma multidão. A confirmação do concerto, um segundo estágio do estabelecimento do concerto abraânico, apareceu cerca de 14 a 22 anos após os acontecimentos do capítulo 15. Os concertos de Gênesis, sua confirmação, assim como seu estabelecimento, envolveu a revelação que Deus fez de si mesmo. É uma promessa divina nesse capítulo, uma ação recíproca e exigida de Abraão. Obediência nas escrituras. Esse é o primeiro uso do nome El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, que em Gênesis aparece no concerto de solução de dificuldades do concerto, de solução do concerto, especialmente as que envolviam a continuidade da linhagem do concerto. Em Gênesis capítulo 28, versículo 3 ao 35. Gênesis capítulo 17, versículo 3. O ato de dar um novo nome a Abraão talvez seja uma referência à sua própria origem aristocrática. O enfoque dessa mudança de nome Abraão, pai de numerosas nações, é consequente descendência de reis e nações, enquanto anteriormente o enfoque estava principalmente sobre a herança imediata de Abraão. Gênesis capítulo 15. Deus muda o nome de Sarai. Gênesis capítulo 17, versículo 15, disse: Deus mais Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome, que significa princesa. Oh, glória! O novo nome de Sarai é obviamente uma parte do relacionamento dela no novo concerto, embora o significado da mudança não tenha sido esclarecido como o de Abraão. Sara tem claramente a mesma participação no concerto. Alguns sugerem que Sarai vem da palavra que significa lutar e que Sara significa princesa, sendo esta última predominante. De qualquer forma, a mudança aumentou a dignidade da ocasião quando Deus declarou abertamente, publicamente, que Sara fazia parte do concerto. Louvado seja Deus. Desculpa, irmãos, por alguns transtornos aqui nas letras, né? Porque eu tô sentindo dificuldade, né, na minha visão. Glória a Deus. Mas é isso. Para Abraão, Deus mudou o nome dele, né? Glória a Deus. Mas também Deus requereu dele obediência, mudança de vida, glória a Jesus. Na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Ele exigiu de Abraão mais do que a Sara. Mas mesmo assim, mesmo sem Deus cobrar muita coisa para Sara, ela entrou no ritmo da obediência de Abraão. Abraão, seu esposo, seu marido, né? E Sara também
como ela é a esposa dele, de Abraão, ela precisa também, né, entrar na concordância com seu marido, com seu esposo, da obediência com Deus. Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Aleluia. E Sara, o nome de Sarai se tornou Sara, que significa princesa. Oh, glória. Maravilha, né, irmãos? Glória a Jesus. É isso aí, irmãos. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando nossas vidas, né? Hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, abrindo mais e mais nosso entendimento. Glória a Deus. Por que Deus mudou o nome de Abraão? Glória a Deus. Porque Deus exigiu para Abraão um concerto com Deus. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 17, o versículo 1. Deus muda o nome de Abraão, sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Que significa Pai da altura, que significa Pai de uma multidão. A confirmação do concerto, um segundo estágio do estabelecimento do concerto abraânico. Glória a Deus. E o nome da Sara foi mudado também de Sarai para Sara, que significa princesa. Glória a Deus. Mas Deus não exigiu mais nada para Sara, chamou ela de princesa. Mas para Abraão, ele exigiu conserto e obediência. Eita, cantará, mandará. Mas Sara, ela foi sábia. Mesmo que Deus não cobrou nada dela mais, ela foi submissa. Ela entrou no concerto também junto com seu esposo, com seu marido. Glória a Deus. Tudo em prol da obediência de Deus. É assim, amados, que Deus quer da gente. Amém? Glória a Deus. Para nós obtermos vitória, precisamos andar na obediência, como Abraão. Amém? Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem multiplicado e tem agravado muito. Em Gênesis capítulo 18, versículo 17. Que Sara riu dos anjos. Aleluia. Deus enviou seus anjos. 3 anjos, né? Para falar com Abraão e Sara, que eles teriam um filho. E Sara riu. E o anjo disse: Sara, existe alguma coisa impossível que o Senhor não possa fazer? Aleluia. E Deus falou e cumpriu sua promessa. E Sara teve seu filho Isaque. Comemoraram o nascimento de Isaque, o filho da promessa de Abraão e Sara. Agora, irmão, por que Sara riu quando o anjo falou isso? Porque Sara, ela já sabia que ela não tinha mais as regras, né, que as mulheres têm todo mês. E também ela já estava com a idade avançada, né? Louvado seja Deus. Mas Deus sabia o desejo do coração de Sara. Sara, ela trabalhava como parteira, né? Naquela época era assim, parteira, não tinha médico não. Era as pessoas que faziam o parto, né, de outros. E quantos bebês, quantas crianças Sara não pegou, né, nas mãos dela, nos braços dela. E eu creio que o coração dela, né, estava feliz só de ajudar as pessoas tendo aquela criança, mas verdadeiramente eu creio que o coração dela, né, ficava muito triste de saber que ela não gerava. Glória a Deus. E até o dia que Deus permitiu, né, a Sara gerar, mesmo na velhice. Isso é milagre, não é? Por isso que o anjo disse: existe alguma coisa impossível para Deus, Sara? Ai, calamandarai. Oh, glória. Quantas das vezes a gente duvida do poder de Deus, né, amados? Ora, banda, cantará, mandarai.
É só Deus para nos perdoar. Aleluia. Mesmo a gente sabendo que Deus é Deus do impossível, tem coisas que a gente acha difícil para Deus, mas a palavra dele diz, a palavra dele é verdadeira e fiel, não mente. Aleluia. Que não há nada impossível para Deus. Glória a Deus. E Sara, né, negou, que riu, mas o anjo era o próprio Deus, gente. O anjo viu na hora que ela riu. Ela estava dentro da tenda. Aleluia, o anjo fora. Mas mesmo assim ela riu. Lá dentro da tenda, e o anjo viu. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Não podemos esconder em lugar nenhum que Deus está nos vendo, amados. Deus está nos contemplando, sim. Ele já conhecia nós desde o ventre da nossa mãe. Como é que ele não sabe nossos pensamentos, nosso falar, nosso deitar, nosso levantar? Oh, glória! Rei, glória, se cantará mais. Rei da glória, se calma, né? Só ele para acalmar nosso coração. Aleluia. E aumentar a nossa fé, né? E que ele nos perdoe, né? E que somos carne igual a Sara. Louvado seja Deus. Sujeito a errar, falhar, sim. Mas Deus é misericordioso para nos perdoar. Porque Abraão intercedeu por Sodoma, amados, o glória. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates os justos com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Então, Abraão, ele estava falando com o anjo, com o próprio Deus, né, amados? Naquele tempo, Deus enviava os anjos dele, mas eu creio que era o próprio Deus, né? Glória a Deus. Falando com Abraão, se tivesse 50 justos, se ele ia matar todos junto com o ímpio. Glória a Jesus. Mas quando os anjos chegou ali, ele não achou esses 50 justos ali. A única coisa que a Bíblia fala, que Deus salvou a família de Ló, menos a esposa, né? Porque a esposa de Ló, ela se rebeliou. A esposa de Ló, o anjo disse: vocês vão, arrume, pegue seus filhos, sua família, vão para longe daqui. E explicou o caminho que eles tinham que ir. E não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. Se lembrou dos prazeres, das coisas, né? Que ficou para trás. O anjo disse que não era para olhar para trás. E ela foi olhar, ela foi desobediente. E virou uma estátua de sal, na hora. Glória a Deus. Então, amados irmãos, é muito bom, importante quando Deus fala conosco, a gente parar para ouvir, para obedecer. É melhor, né, como a palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, que nós possamos estar guardando a palavra de Deus no nosso coração, na tábua do nosso coração, né? Para não pecar contra Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.